Quem está acompanhando direitinho as ministrações da armadura? 5 pessoas, que legal. Show. Fico muito feliz, 5 pessoas, né? Demais. Então aconselho você, queridos, antes de começar essa, volte a ler as outras também. Assista de novo. Eu já assisti 5, 6, nossa, querido, eu não paro, porque é muito forte. E elas trazem uma nova consciência. Essa ministração, querido, não tem igual. Vou falar, não, você pode procurar onde você quiser. Primeiro assim, não procure, que você só vai se assustar. Né? Todo mundo começa, não, é que os romanos, eles fizeram uma armadura, e Deus copiou dos romanos. Começa assim, queridos, toda, eu já assisti 50, a mesma coisa, não, que Deus se baseou no romano, que Deus, Paulo olhando para o romano, para Deus, olha o que o romano fez, copia. Então, começou aí, queridos, já nem ouço mais, que tudo vai ser ruim. Então, não tem, a armadura é de Deus, e se é de Deus, é de Deus, amém? E a armadura não é para o corpo, amém? É para mente. Coloca a mão nessa cachola aí, fala, a armadura é para a mente. Então, é 2 coisas básicas para definir se é de Deus ou não a explicação. Primeiro, se tem a ver, colocou romano no meio, sai correndo. Segundo, falou de parte de corpo, não é pé, é peitoral, cara, é mente, amém? Então nós vamos entender mente. Glória a Deus, armadura de Deus, parte 6, palavra de Deus, arma espiritual. Então vamos entender essa arma espiritual, amém? Glória a Deus. Engraçado, se não liga, não funciona. Não sei porquê. A palavra base é Efésios 6,17. Vamos ver todos juntos? Não, para. Peraí. Nós somos um grupo de um coral perfeito. Vamos todos mundo juntos agora. Amém? Tomai da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Feche os olhos. Senhor bom Deus e Pai, meu Deus, a palavra é tua, essa ministração é tua, nós somos teus, esse ambiente é teu, estamos no teu aprisco, o Senhor tem autoridade total, Pai, tudo é teu, e nós estamos, meu Deus, como espectadores, num momento especial, Pai, para receber de Ti, a seiva, meu Deus, esta unção poderosa que a palavra produz, transformando a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração. Não possamos, que não saiamos daqui, Pai, da mesma forma que entramos, mas sejamos edificados, porque a Tua palavra, Pai, ela é rema, a Tua palavra é forte e poderosa. Por isso, Pai, quebranta, transforma, meu Deus, reforma cada um de nós que estamos aqui, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, como foi ministrado, Pai, na abertura deste culto. A Tua voz é poderosa, é soberana, que ela ecoe, meu Deus, só a Tua voz ecoe agora no nosso coração, e ela produza, meu Deus, uma revolução em nossa mente. O Senhor tem todo o direito, autoridade e poder, de fazer o que o Senhor deseja, Pai, porque o Senhor está semeando em nossa vida, Pai, uma grande obra. Por isso opera com liberdade, recebe toda a liberdade e autoridade, e faça prevalecer a Tua vontade, reina soberano sobre nós, e estabelece a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, glória a Deus. Pode sentar, pegue um caderno e uma caneta, e anote essa palavra, queridos, principalmente as coisas que eu vou falar mais do que os slides que aqui estão, é muito importante isso para você, amém? Essa palavra é muito importante para a intercessão. Então a palavra, é importante que nós pegarmos os detalhes da palavra. Então a espada não é do romano. Fala, a espada não é do romano, não é do soldado romano. De quem é a espada? Do Espírito Santo. A espada é do Espírito Santo. Só isso já valia tudo, queridos.
Então, nós temos que aprender a respeitar a palavra, queridos. Porque a palavra é verdade, e ela determina regras, leis. Se é a espada do Espírito, ponto. Agora eu tenho que aprender o que essa espada que o Espírito usa serve, e não ficar comparando a melecas. Então observe atentamente, a espada é do Espírito Santo, e ela é a palavra de Deus. Então o Espírito manejando a palavra de Deus, como se maneja uma espada. É essa a leitura correta que nós temos que ter. E essa informação é muito séria e importante, pois significa que somente com a atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus se tornará uma arma poderosa, isso é, somente quando ele, o Espírito Santo, a utiliza, é que ela produz o efeito desejado. Então não é, bispo, eu vou orar a palavra, eu vou falar a palavra, não, a palavra é do Espírito, e o Espírito que tem que falar. Você não entendeu ainda? Fala, eu vou abrir a boca, e o Espírito vai falar por mim. É o Espírito que fala, é o Espírito que opera, é o Espírito que manifesta. Está claro isso, queridos? Então é correção de consciência, correção de entendimento, porque as pessoas falam, bispo, eu oro, eu faço. Se você está orando, se você está intercedendo, eu vou sair correndo. Agora, se o Espírito está fazendo a obra através de você, uau! Agora você está dentro, agora se encaixou, agora as coisas vão dar certo, porque a obra é do Espírito Santo. Fala, a obra não é minha, é do Espírito Santo, e a partir de hoje, eu vou tomar vergonha na cara, e vou deixar o Espírito atuar através da minha vida. Nós somos instrumentos, não é a flauta que toca, amém? O som sai pela flauta, mas o sopro é do Espírito. Roache, pneuma, é do Espírito. Deixe ele fluir por você. Invoque, ore, buscando o Espírito Santo. Senhor, fala por mim, usa mim, né? Eis-me aqui, importa que eu diminua, o Senhor cresça. Dá direito ao Espírito Santo. Amém, queridos? Está claro isso? Vamos começar certo? Porque isso é correção de intercessão. Muitas vezes você começa a sumir, não, porque eu oro, não, pode deixar que eu faço, eu vou, calma, você não faz nada, deixa o Espírito Santo interceder, fazer, operar, dar revelação, e até fazer você ficar quieto. Às vezes não tem que orar pela pessoa, tem situação que não tem que orar, tem que deixar a pessoa sofrer. Bispo, não entendi nada, queridos, porque aquilo é correção de Deus na pessoa. Deus está dando um apertinho nela, e você vai lá e quer tirar o poder de Deus. Calma, nós temos que ser uma pessoa dependente do Espírito Santo. Fala, como intercessor, como intercessora, eu tenho que aprender a ser dependente do Espírito Santo. Amém? Está claro, queridos? Isso é uma aula de intercessão. O que passar disso é de procedência do maligno. Cuidado, não sai orando. Não, eu vou orar. Sai de baixo. Eu vou interceder. Calma, você vai buscar o Espírito Santo e ele vai falar por você. Amém? João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então é muito importante entender isso, queridos. A palavra somente é viva e eficaz quando quem fala não somos nós, mas sim o Espírito Santo. Então, nós devemos simples e tão somente darmos voz à palavra do Espírito. Eu vou ecoar, o som que sai da minha boca é do Espírito Santo. Por isso que eu falei para vocês, eu ministro, depois eu ouço de novo o que eu ministrei, e sou ministrado, porque é do Espírito Santo. Amém? Então cabe, portanto, ao Espírito Santo usá-la quando quiser, da maneira e no ambiente que Ele aprouver. A obra do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito falaria por nós, e também disse que Ele não falava de si mesmo, e que as palavras não eram dele. Olha o que Jesus falou. Leia comigo, João 14, 24. Quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus falando, essa palavra é do Pai, o Espírito está falando por mim, porque ele se esvaziou para que o Espírito fosse tudo nele. Então o segredo de um bom intercessor é se esvaziar de todo o controle, toda a prepotência, todo o orgulho, toda a autossuficiência, se esvazie. Você tem que passar, que você tem que acordar de manhã, né? Quem acorda de manhã, lógico, né? Você tem que acordar de manhã e pelo menos ter uma hora e meia de oração logo de manhã, entregando direito, dando legalidades, dando liberdade para o Espírito Santo. Depois você vai fazer as outras coisas. Mas se você não fizer isso de manhã, o Espírito Santo vai ficar esperando. E aí, que direito que eu tenho? Por que você não foi me buscar? E agora? Então, ore no mínimo uma hora e meia, básica, de manhã, todo dia. Posso ver um amém? Depende, bispo. Amém? Palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então nós temos que entender o que é palavra de Deus, o que é essa espada. O Espírito opera, mas a espada é a palavra. Está claro? A espada é a palavra. Lá em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos, como tantos outros intercessores, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Grave isso para você. Então, o segredo da intercessão é falar da parte de Deus. Só posso interceder quando Deus colocar a palavra na minha boca. Isso tem que ser um objetivo de vida. Isso tem que ser uma gama, uma meta, tem que ser um alvo para você. Eu vou exercitar essa capacitação de perceber o Espírito Santo. Eu vou falar um segredo, querido. Eu oro todo dia, um monte de coisa, mas uma das coisas que eu sempre coloco diante de Deus, Senhor, me dá entendimento espiritual. O que é entendimento? Eu quero entender a tua voz. Quero entender quando o Senhor está falando comigo. Quero discernir para aquilo que o Senhor, são os comandos que o Senhor dá em mim, para mim. Eu peço isso, sabe, eu afino isso, eu fico exercitando isso. Sensorialmente, visivelmente, não só ouvido, mas perceber quando as coisas estão acontecendo, contra ou a favor, em relação ao que eu estou fazendo. Então nós temos que aprender a ler o mundo espiritual, aprender a compreender a forma que Deus fala conosco, que não é somente audível, é perceptível, sensível, e você tem que buscar que Deus ative em você os sentidos espirituais. Fala, a partir de hoje, eu vou orar, buscando a Deus, que Ele ative os meus sentidos espirituais. Então não é que Deus vai ouvir a tua voz, vai ativar, é que você vai se dobrar e vai começar a perceber, como entender, como exercitar, como praticar. Amém ou não? Está ok, queridos? Então tem que ser desenvolvido isso. Tem que ser, é uma habilidade que Deus quer te dar. Às vezes eu vejo coisas assim, ó, Deus dá dons aos homens, e dons não é somente poder, mas é capacidade de fazer, são talentos. Tem uma pessoa que eu vou sempre fazer compras da minha empresa, num lugar, e tem uma pessoa que ela coloca um fio no meio da avenida, quando os carros param, e ele sobe em cima daquele fio e fica fazendo malabarismo. A facilidade que ele sobe, e que ele fica fazendo, jogando coisa para cima e andando naquela corda, bamba, é absurdo. É uma qualidade, assim, uma perfeição muito grande. E aquilo para mim é Deus falando. Fala, olha o nível de perfeição que eu permito que o homem tenha. Então, se um homem tem capacidade de andar num fio solto, um fio, né, apenas grudado em duas pontas, e ali fazendo malabarismo, quer dizer, totalmente, né, testando a sua capacidade, e a relação nossa com Deus? Quanto a gente se exercita, quanto nós treinamos, quanto nós realmente buscamos nos aperfeiçoar. Então, entenda, queridos, é preciso aprender a discernir quando a palavra é do Espírito, quando a palavra é da tua própria mente, quando a palavra é de demônios. Tem que aprender a exercitar isso. Amém? Então, a palavra de Deus é o alimento
Olha, preste atenção aqui. Aqui são segredos importantes que Deus revelou. Amém? A palavra é alimento e vitamina para o nosso ser espiritual. Então a palavra é alimento para o teu ser espiritual. Se você não se alimenta da palavra, não lê a palavra, o teu ser espiritual é raquítico. O teu ser espiritual, ele está sofrendo de anemia. Está sofrendo de raquitismo. Ok? Que somos nós, os crentes apostólicos, pois é a palavra que nos dá forma e vigor espiritual. Então, vou falar uma coisa óbvia, mas eu quero que você preste atenção. A palavra de Deus é espiritual. Parece óbvio, né? Mas aí está o sentido de tudo. Ela não pode ser entendida naturalmente. Quando a palavra de Deus é entendida naturalmente, você não se liga com a revelação que ela tem. Então você tem que ler a palavra e entender que ela é um código espiritual. E esse código espiritual vai alimentar o teu ser espiritual e não o teu entendimento natural. Você não, tá bom, bispo, conhece história, porque Israel fica lá na Ásia e fica aqui. Tá bom, você conhece história, você conhece os personagens, você conhece bem o que Jesus fez, a obra de Jesus, mas e o poder, e a manifestação espiritual, onde está? Porque eu li a palavra naturalmente. Está entendendo que é a diferença? Então, para Deus é um alimento, é uma linguagem do reino de Deus, retratando suas verdades, regras, formas de conduta, direitos e deveres praticados no reino, os quais devemos também praticar aqui na terra. Então, ela é um código de conduta, ela é uma forma de ser e realizar, e nós temos que ser transformados pela palavra, não apenas conhecedores da palavra, mas praticantes dela. A palavra de Deus é o verbo, a verdade, o próprio Jesus, né? João 1, a palavra de Deus é uma linguagem espiritual, composta de códigos cuja aparência natural não revela o verdadeiro sentido espiritual. Somente o Espírito Santo pode revelar o real sentido espiritual da palavra de Deus no nosso ser espiritual. Então, como diz lá em 1 Coríntios 2,12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, olha o segredo, queridos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, quando a palavra ela é entendida espiritualmente, ela transforma a nossa consciência. Fala, a palavra de Deus, quando entendida espiritualmente, ela transforma a minha vida, o meu entendimento. Então, se você leu e foi dormir, leu e não aconteceu nada, você perdeu tempo. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia e perdendo tempo. Ah, bispo, eu sei de cor. O padre sabe, o rabino sabe, o espírita sabe, todo mundo sabe a Bíblia. E você é mais um. Agora, o que tem diferente é o Espírito Santo. A diferença do cristão é o Espírito Santo revelador. É o Espírito Santo que manifesta a transformação, que opera a transformação, porque essa é a ação da espada. Ok? A palavra de Deus traz a manifestação do reino, com poder, realizando milagres e sinais sobrenaturais, trazendo o céu da terra. Então é algo muito forte, muito poderoso a palavra. 1 Coríntios 4:20, vamos ler juntos? Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Então a leitura correta da palavra, ela tem manifestação de poder, e não só conhecimento. 1 Coríntios 2:4, a minha palavra, vamos lá, a minha palavra, lê juntos, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Fala, a minha intercessão, continua lendo. Não, continua lendo. A minha intercessão
que eu vou orar. Não, porque, querido, você não vai nada. Eu vou buscar o Espírito Santo, Ele vai usar a minha boca, e milagres vão acontecer. Poder vai se manifestar. Aí sim que você é intercessor. Está claro? O que é intercessor? É ser um instrumento do Espírito Santo para a manifestação de poder, para a manifestação de sinais. Então é essa tônica, essa realidade que nós devemos praticar na terra. Chega de ser normal, chega de ser pessoas naturais. A palavra de Deus nos alimenta, nos alinha aos propósitos do Pai, corrigindo os nossos caminhos e nos dando sentido para a nossa vida. Leia comigo 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se vira a operação que a palavra produz, ela ensina, ela repreende, corrige, educa, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados, santificados. Isso é santificação. Então a palavra ela vem transformando, mudando, capacitando, instruindo, e você vai crescendo na fé. Amém, queridos? Está claro isso? Então não adianta falar, eu li a Bíblia 10 vezes, mas olha para você é a mesma coisa. Bispo, eu conheço de cor versículos, não serve para nada. Eu tenho que buscar o Espírito Santo, porque Ele vai dar sentido ao versículo, sentido às coisas, e aí a minha vida passa a ser consciente do ambiente que eu vivo, o mundo espiritual. Deus, pela palavra, te ensina a ser um ser espiritual. Deus, pela palavra, te ensina a manifestar o reino de Deus na terra. Está claro isso, queridos? Fala, eu estou aqui para manifestar o meu reino, a minha pátria, aqui na terra. Nós somos ETs, amém? Somos extraterrestres aqui na terra. Mas se a palavra de Deus não for revelada pelo Espírito Santo, ela não passa de um texto comum de tantos livros nessa terra. Por isso é necessário discernir a revelação. Então o dom do discernimento é básico para cada intercessor. Então vamos lá. Conhecimento versus revelação. Logos e rema são duas expressões gregas importantíssimas e totalmente ligadas uma à outra, traduzidas por palavras. Logos e remas é a mesma tradução, palavra. Só que logos é palavra escrita, rema, palavra revelada. Amém, queridos? Então, isso é muito básico, mas muito importante para nós, porque a Bíblia, ela é o logos de Deus. Só que a Bíblia tem que ser revelada para ser o rema de Deus. Então, revelada é a palavra trazida pelo Espírito Santo para nós. Ok, queridos? Essa consciência ou cultura do reino é importante para diferenciarmos a oração pelo conhecimento da palavra e a oração como a palavra revelada. Ok, queridos? Então, o Senhor, Ele quer que você conheça o logos, mas o rema vem do Espírito pela tua boca. Então Deus vai te mostrar pessoas que estão passando por problemas sérios. Deus vai mostrar que aquilo que a pessoa está pedindo não tem nada a ver. Vou falar de novo, queridos. Cuidado com os pedidos de oração. Vou insistir nisso a partir de agora, porque agora você tem consciência. Cuidado com os pedidos de oração. Bispo, eu pego aquela caixa de pedidos, eu pego o primeiro pedido, eu coloco a mão, Senhor, realiza tudo que a pessoa está pedindo. Aí pego o segundo pedido, coloco a minha mão, Senhor, realiza tudo que a pessoa está pedindo. Bispo, eu orei por todos os pedidos. Não, você enganou a Deus todos os pedidos. Porque o verdadeiro intercessor vai pegar aquele pedido, ler o pedido e apresentar o pedido para Deus. Senhor, essa pessoa, Maria Joana, está pedindo ao Senhor pelo filho dela que está nas drogas, Pai. Maria Joana, droga, nada a ver. Senhor, desculpa. Senhor, o que eu devo orar? Parece óbvio, é orar contra as drogas. Mas o Senhor vai mostrar o que tem que ser feito. Se nós não fizermos isso, eu não estou respeitando a Deus. Ele vai trazer a revelação daquela situação, porque às vezes aquele estado de droga é consequência de uma legalidade, consequência de uma situação que tem que ser tratada.
Então não adianta orar, Senhor, tira as drogas dele, livre ele das drogas. Não, Senhor, traz a cura nesta área, opera a causa, e Deus conhece a causa. Fala, a partir de hoje, eu vou buscar o Espírito Santo, porque ele tem a palavra rema, que vai fluir da minha boca, e vai gerar um milagre. Amém? Então chega de orar logos, vamos orar rema. E o rema é fruto da direção do Espírito Santo. Entendeu, espada? Entendeu? A obra de Deus, o poder da palavra pelo Espírito Santo, é a palavra revelada. Amém? Essa consciência, a cultura do reino é importante para diferenciarmos a oração pelo conhecimento da palavra e oração pela palavra revelada. Então as pessoas pensam que podem crer na palavra de Deus e podem, mas falham em fazer diferença entre a palavra de Deus que dá conhecimento geral e a palavra de Deus que Deus usa para conceder fé. Porque somente esse último tipo produz milagre. Isaías 55:11. Assim será, vamos ler juntos? Assim será a palavra, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Entenda, todo mundo pega essa palavra, não que a palavra de Deus é poderosa, porque Deus vai cumprir a palavra, não, Deus vai cumprir a palavra que sai da boca dele, não a palavra que está escrita, amém, queridos? A palavra está escrita, é verdade, legal, mas é a palavra revelada, que ele vai, a palavra que sai da minha boca, que eu colocar na tua boca, essa vai se cumprir. Agora, se você não colocar a palavra na tua boca, não adianta se falar, porque Deus não tem compromisso com a nossa palavra. Repita, fala, Deus não tem compromisso com a minha palavra, somente com a palavra dele. Está claro ou não? Amém, queridos? E isso é muito sério. Então não é porque eu repeti a palavra de Deus que o milagre vai acontecer. Mas a palavra de Deus é poderosa. É, mas foi revelada? Você recebeu a revelação? Você recebeu a conexão com o Espírito Santo? Não, então não é só repetir. Não é só repetir, senão a igreja idólatra estava numa boa, né? Está claro isso? Senão as heresias do mundo estariam numa boa, porque eles repetem a palavra de Deus. A questão é palavra dirigida. Então, necessidade de fé. Apenas pela simples leitura da palavra de Deus, a pessoa recebe conhecimento e compreensão acerca de Deus, mas não recebe fé. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, palavra dirigida por Deus. Esse versículo nos mostra que o material para edificar a fé é muito mais do que a leitura da palavra. Numa versão mais melhorada, Romanos 10:17, a mesma palavra. A fé vem pela pregação, revelação, e a pregação pela palavra de Cristo, conhecimento. Então, o Espírito Santo usa a palavra, que é a base, o logos, para manifestar o propósito. Então, Deus tem um propósito para cada situação. Deus tem um propósito para cada ambiente, para cada pessoa. Ele tem um propósito. Então, nós devemos aprender a obedecer o Espírito Santo. Então, por exemplo, se tem uma situação no teu emprego, em que o chefe está pegando no teu pé. Qual é o pedido normal? Senhor, em nome de Jesus, que ele pare de dar bronca, que ele pare de me pressionar. Esse seria uma oração normal que deveria ser feito. Pela revelação do Espírito, o que vem? Qual é a palavra? Rema, que eu deixe de ser preguiçoso. Então, oração, o meu chefe é chato. Revelação, eu sou preguiçoso. Então é muito importante buscar a revelação, e não a convicção, comodismo. Então, cuidado com o que vocês oram. Cuidado com o que vocês estão concordando. Cuidado para não concordar com o diabo. A fé, especificamente falando, vem pela pregação da palavra revelada. Portanto, a palavra revelada é uma palavra específica, dada a pessoa específica, uma situação específica. Deus conhece todos, Deus conhece tudo, então Ele sabe corretamente o que falar. Isso explica porque muitos ouvem a mesma pregação num culto, mas somente alguns são tocados pela espada do Espírito e vivem milagre. Amém, queridos? Então o Senhor, Ele cuida da igreja, Ele sabe cada vida, sabe cada situação. Então quando um sacerdote
se posiciona para pregar um culto, ele entrega o direito para Deus, como eu fiz hoje. Senhor, domina, tu tens autoridade, eu me coloco como servo, a minha boca é tua, meu coração é teu, fala através de mim. Você entregou o direito. A partir do momento a pessoa tem que ter fé que ele vai operar. Eu já contei esse testemunho, mas só para testificar como Deus é cuidadoso, queridos. Uma vez eu fui subir num culto, para pregar no púlpito, né, no altar. Quando eu subi, senti uma dor muito forte aqui do lado. Como se alguém tivesse me dado uma facada, queridos. A dor foi tão forte que eu parei, perdi a respiração na hora. Né? Aí eu briguei com Deus. Senhor, o que houve? Eu estou subindo no teu altar para pregar. Aí eu ouvi uma voz audível. Eu estou falando com você. Não entendi. Subi com muita dificuldade no altar. E lá em cima, nós cheguei no terceiro degrau. Olha a dificuldade. Estava sem respiração. Deus repetiu, estou falando com você. E estava começando o culto. Parei o louvor, falei, para tudo aqui. Né? Fui para frente do altar. Né? E falei, alguém está doente, está sentindo alguma coisa? Né? Ninguém levantou a mão. Não aconteceu nada, já tinha algumas pessoas na igreja. Aí Deus falou de novo, estou falando com você. Aquele, mas não deu outro. Você que está sentindo uma dor muito forte, quem é você? Aí já estava nervoso, já estava brigando com Deus. Eu ia fazer aparecer aquela pessoa. Lá no fundo da igreja, levantou uma pessoa com a mão que estava dobrado de tanta dor. Só vi a mão dele levantando. Falei, sai do teu lugar, que Deus tem uma obra na tua vida. Enquanto ele saiu daquele lugar, veio para frente, ele foi curado. Por que eu sei que ele foi curado? Porque a dor subiu do meu corpo. Chegou completamente curado. Deus tem uma palavra, glória a Deus. Entenda. O que eu quero falar para vocês, querido? Deus cuidou daquele homem através da minha boca. Se eu esperasse o final do culto para fazer a oração, como sempre fazia, aquele homem ia morrer no culto. Ele ia morrer no culto. Pregando a palavra, ele ia morrer. Então isso é cuidar de Deus. Deus quer bocas. Deus quer coração. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus quer usar você. Então entenda isso. Deus quer usar você. Se deixa ser usado por Deus. Essa é a palavra mais importante que eu estou pregando, queridos. Se deixa ser usado por Deus. Para de ter controle. Para de ficar fazendo. Não, que eu controlo. Para. Importa que eu diminua e Cristo cresça em mim. Deixa Ele falar, deixa Ele fazer, deixa Ele se manifestar. A importância de você, intercessor, pastor, dirigente, bispo, né? É aprender a se conectar, estar conectado com o alto, conectado com o Senhor. Isso é que importa. Conexão. O resto Ele faz. Não é você. Fala, não sou eu. É Deus. Amém, queridos? Então isso explica por que muitas pessoas ouvem e apenas algum. Outra passagem que a Bíblia mostra, logo em seguida a essa, ratificando a função diferenciada da fé na palavra de Deus, exatamente Mateus 4. E chegando-se a ele, o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, conhecimento, logos, nem só de pão virá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é do logos, é do rema. O homem viverá daquilo que Deus revelar, daquilo que Deus orientar, daquilo que Deus se manifestar. Aí sim, a coisa acontece, porque é Deus que está no controle. Amém? E isso é a ação da espada. Porque, vamos entender de novo, que tem muita coisa que talvez eu fale na frente, mas vamos adiantando. Todo mundo fala, não, que Deus sacou a espada, Jesus sacou a espada e derrotou Satanás. Jesus derrotou Satanás aqui? Alô? Somebody home? Jesus derrotou Satanás aqui? Quem pode me traduzir o que aconteceu aqui? Jesus se defendeu. Não foi um ataque. Foi uma defesa. Mas como Jesus se defendeu? Sim, porque Satanás lançou uma seta inflamada, lançou uma palavra venenosa, e conseguiu influenciar Eva, conseguiu influenciar a
o filho de Caim, conseguiu influenciar tantos, não conseguiu influenciar Jesus. Que Jesus falou, eu não vou me alimentar da tua palavra, eu tenho uma palavra revelada de Deus. Então ele falou para si mesmo. Queridos, vamos falar mais sério. Jesus falou para si mesmo, razão, alma, cuidado, essa palavra venenosa. Você tem a palavra revelada por Deus que controla você. Então Jesus falou, eu tenho uma palavra mais importante para a minha vida do que essa. Está claro, queridos? Então, existe muito engano, muita torpez no ensino da Bíblia. Então, Satanás continua atacando. Se Jesus tivesse filho de Satanás, já estaria morto. Mas não aconteceu. Não era momento. Ali era um momento de preparação, resistência de Cristo. Ele resistiu ao diabo. O diabo mostrou que conhecia a palavra, mas Jesus respondeu com palavra revelada que ele tinha recebido do Pai. Deus não se move pelo conhecimento da palavra apenas. Muitas pessoas têm usado as suas palavras baseadas na palavra de Deus, mas Deus não tem motivo para apoiar a fé dessas pessoas. É repeteco. Não tem nada a ver. Entendeu, queridos? É muito sério. Eu vou dar muitos exemplos para vocês entenderem o poder de Deus. Uma pessoa chegou, o bispo G estava contando, né? Uma pessoa chegou e falou, bispo, o senhor é poderoso, né? Quando alguém fala assim, se desconfia. Fala, por quê? Não, na quarta-feira, o senhor pregou aquela palavra, tal, que falou tal coisa, isso eu estava mal, estava muito doente, recebi aquela palavra que o Senhor ministrou no meu coração, Deus me libertou, agora eu estou curada, que maravilha. Mas quarta-feira, eu estava no encontro com o apóstolo, não estava pregando. O bispo José falou para ela, eu não estava pregando na quarta-feira. Não, mas na rádio, o senhor ministrou, o senhor estava lá fazendo um culto. Ah, não, era um culto gravado. Não depende do homem, depende da palavra. E Deus usou aquela gravação para manifestar poder para aquela pessoa. Deus usa até pedras, se for necessário. Então, o poder está na palavra, não no homem. O homem tem disposição. O homem se coloca à disposição de Deus para ele fazer a obra. E ele vai fazer. Está claro isso, queridos? Isso é espada, isso é poder. O poder é do Espírito usando a palavra de Deus. Se você gravou isso, valeu tudo hoje. Então a palavra enviada traz fé, e a fé vem para a pregação da palavra rema. O grande exemplo disso, então, quero falar, queridos, que nem sempre a fé é da pessoa, mas o intercessor tem fé pela pessoa, é o caso do centurião, amém? E eu quero que você entenda isso, queridos, o que é poder da palavra, o que é poder da fé. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda a tua espada, manda a palavra rema, envia a palavra rema, e meu servo será curado. O que aquele centurião pediu, é a palavra revelada. Então nós temos que pedir para Deus, qual a palavra que Ele tem para a situação que a pessoa está pedindo. Isso é intercessão. Capítulo? Todos entenderam isso, queridos? Então nós vamos pedir que Deus mande a palavra certa para aquela situação. E Jesus não falou nada. Aquele servo foi curado. Que foi pedido. Quando você pede em nome de Jesus, acontece. Amém? Deus vai responder para mim, não, Deus vai fazer. Você tem que crer que o teu pedido, de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer, vai manifestar o poder de Deus, porque está de acordo com Ele. Amém? Então disse Jesus, vai-te e seja feito conforme a tua fé, porque você pediu certo. Quando se pede certo, tem resposta certa. Primeira pessoa que está dormindo, queridos, não acredito nisso. Senhor, qual palavra que o Senhor manda?
Estou esperando, Pai. Qual a palavra o Senhor manda para essa pessoa que está dormindo? Fala para mim. Acorda, tu que dormes. Esse é o verdadeiro papel do intercessor. Não repetir o que conhece, mas pedir a Jesus enviar uma palavra e o milagre acontecerá. Fala, eu sou. Eu sou o instrumento de Deus para manifestar milagres e poderes nesta terra. Isso é intercessão. Amém, queridos? O erro da maioria das pessoas é exercitar a sua fé apenas no seu achismo, baseado no que a sua memória lembra da palavra, e portanto Deus não tem responsabilidade alguma em apoiar a fé dessa pessoa. Amém? Não é repeteco, não é papagaio, né? Deus é uma pessoa que merece honra, respeito e tem que ser valorizado. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Agora nós vimos a nuance. O que é palavra? O que importa é a palavra rema e a palavra logos. Agora vamos ver como a palavra ela é revelada na Bíblia. Como Deus mostra mais da palavra dele. Então, Deus fala lá em Hebreus 4:12 sobre a palavra que é a espada de dois gumes. Então a Bíblia traz um aprofundamento com relação à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus vemos a palavra de Deus sendo comparada a uma espada de dois gumes, o que implica que existe dois lados da espada que tem que ser entendidos. Então, leia comigo, queridos. Hebreus 4:12. Pois, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse é um segredo que muitas pessoas não entendem. Deus está falando exatamente que a palavra atua na mente, atua nas áreas decisórias. Amém? Então a palavra de Deus, que é a palavra rema, é viva e eficaz, e ela vai cortar, vai trazer a condição exata do que é espírito e o que é carne. A palavra discernir vem da palavra crino, que significa julgar depois de passar por todas as provas. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, traz o discernimento de quem está no comando do nosso coração, isso é, da nossa mente. O exercício que nós fizemos agora na oferta, queridos, já é em cima daquilo que eu estou revelando agora, né, que o Senhor está revelando. Então, quem está no comando da tua vida, no momento da oferta, no momento de uma briga, de uma discórdia, de uma decepção, porque a nossa mente, queridos, é a nossa capacidade de comando do nosso corpo. Então a questão toda é, você vai ter que avaliar isso, quem está no comando, que está te deixando triste, rancoroso, chateado, emburrado, quem está comandando a tua vida, ok? E a palavra, ela vem para destacar esse comando, para destacar o que acontece na tua cabeça, amém? Eu sei, então Jeremias 17:9, enganoso é o coração, e aqui coração é mente, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Leia comigo depois, o versículo 10, eu, Senhor, esquadrinho a mente, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus, Ele trabalha na formação do pensamento, e aqui está, queridos, um desenho novo, criei ontem, é novíssimo esse desenho, mas ele é poderoso, porque ele mostra que o Espírito Santo influencia, capacita o nosso ser espiritual. Agora é a vez do Espírito. Entenda, queridos, a verdade, ela trabalha com o ser carnal. O cinturão da verdade trabalhou com o ser carnal. A justiça trabalhou com o ser almático. Não sei se você lembra, é um repeteco, eu sei que você não lembra mais. A justiça trabalhou com o ser almático. Depois veio a questão da sandália, da pregação do Evangelho, que aí falou, essa é a arma poderosa. Depois falou o quê? Sobre fé
e sobre a salvação, que trabalhou com crença. Agora, a espada do Espírito está trabalhando com a quinta parte, que é o ser espiritual. Então a armadura, ela trabalhou a mente como um todo, e agora a espada, ela difere o que é o ser espiritual do que é o ser carnal. Essa é a divisão, porque o ser carnal recebe a palavra, melhor, o ser espiritual recebe a palavra, o ser carnal rejeita a palavra. Então há uma divisão muito clara entre alma e espírito, juntas e medulas. Então é uma condição exatamente de separação. O quanto o ser espiritual está sendo alimentado, ou o quanto o ser carnal está sendo potencializado. E quanto mais carnal, quanto mais natural a pessoa é, menos ela tem vontade de ler a palavra, menos tem vontade de estar nesse culto, e já dorme, e já ronca, e já baba. Porque é carnal. Está vendo? Palavra revelada. Viram o poder da palavra revelada, queridos? Agora você não vai dormir mais. Já regalou o olho. Esse é o diferencial. Então, espada de dois gumes. Espada que separa, que mostra, a palavra poderosa vai potencializar, e a palavra vai agora corrigir, vai ensinar, vai exatamente o quê? Tratar essa carne que é terrível. Está claro isso, queridos? Entenda a palavra de Deus como espada de dois gumes. Por um lado, mostra as nossas falhas, porque ela é verdade, e está sendo manejada pelo Espírito Santo. Mas, por outro lado, cabe a quem ela foi dirigida, acatar a ação reveladora e curadora que o Espírito Santo de Deus produz pela palavra de Deus. Por quê? Aqui está a razão da espada de dois gumes. Amém? Vamos ler? Porque a carne milita contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo milita contra a carne, porque são opostos. Então é uma luta, e a espada é a palavra. Está claro que isso? É uma luta, e a espada é exatamente a palavra que vai crucificar a carne, que vai anular a carne, que vai dar um tapa na cara da carne, né? Enquanto o Espírito Santo está se fortalecendo com aquilo. A palavra de Deus vem como uma espada perfurando os corações dos homens, partindo no meio, peneirando as evidências e mostrando para eles a pecaminosidade e a culpa própria que eles têm diante do Deus Santo, né? Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes diante da palavra de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus vai revelar a nossa carnalidade. Ela revela os podres, revela as faltas, revela as contaminações, revela aquilo que está oculto, ela traz em evidência. Enquanto ela potencializa o ser espiritual, ela traz a revelação daquilo que você está acostumado, daquilo que você já está, né, acomodado, ela vai tocar. A palavra toca, a palavra fere, a palavra machuca a carne, mas potencializa o espírito. Está claro até aqui, queridos? Amém? Está interessante, está entendendo? Está claro? Amém? Somente pela ação poderosa dessa espada, é que seremos transformados em nosso ser natural, e aperfeiçoados em nosso ser espiritual. Então, a transformação é do ser carnal, do bifão, em um ser que tem domínio próprio. Amém? E o nosso espírito vai crescer cada dia mais. Gálatas 5, 22, 24. Mas o fruto do espírito, então, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Continua, lê comigo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, com as concupiscências. Se vemos no Espírito, nós vemos também no Espírito. Então a carne tem que ser sufocada, tem que ser controlada, tem que ser limada, enquanto o Espírito potencializado. Ok? Isso é a operação da espada de dois legumes. A palavra de Deus também é uma arma de defesa e de ataque. Satanás vem para lhe atacar com as suas tentações. Ele vem com os seus ataques e você pode literalmente bloquear os ataques com o uso adequado da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4 e em Lucas 4,
Satanás veio até Jesus e por 3 vezes fez tentações diretas. Então Jesus, o tentador se aproximou e falou, então come o pão. Jesus falou, não, nem só de pão virá o homem. Então, Jesus cita as escrituras exatamente relacionada com aquela tentação, usando o livro de Deuteronômio, e assim por 3 vezes, não cedeu diante das ofertas que Satanás fez a Eva e a outros. Então, ali Jesus não cedeu, não é que ele matou Satanás, cortou a cabeça de Satanás. Satanás foi vencido na cruz, amém? Então Jesus, ele não cedeu. É isso que dá a palavra. Por isso que diz aqui, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Como é que você resiste? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Essa é a resistência que Deus nos dá e a vitória que você vai ter. Tá bom? A palavra de Deus, como espada da justiça, é outra. Então, nós vimos espada de 2 gumes, a palavra de Deus e agora a espada da justiça, né? Salmo 149, 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus, nas suas mãos, espada de 2 gumes, olha, preste atenção, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, e o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Então, além de simbolizar a palavra de Deus, a espada parece representar o castigo de Deus. Porque ela representa condições ou leis. A palavra de Deus é uma lei, é uma condição sobre algo e sobre alguém, para que a verdade seja manifesta. Então, desde Adão, preste atenção, queridos, desde Adão, o poder da decisão entre o natural e o espiritual foi determinado por Deus. Então, o homem sempre ele viveu uma condição condicional, uma situação condicional. Então, Deus deu condição para o homem decidir entre o certo e o errado, entre aquilo que é de Deus e aquilo que é da carne. Daí, por isso que entra a espada da justiça, porque há uma lei estabelecida. Então, Gênesis todo mundo conhece, porque o dia que comer do fruto, você vai morrer. Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Caso contrário, você vai se dar mal. Então, entenda, querido, o nosso Deus não criou robôs. Nosso Deus não criou pessoas para segui-lo sem qualquer tipo de direito. O Senhor deu liberdade. E essa liberdade nos coloca exatamente o quê? Passivos da lei, submetidos à lei. Então, até hoje, nós estamos debaixo da condição. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, Deus fala, escolha certo. O Senhor quer que nós aprendamos a decidir certo, entendendo aquilo que o Senhor traz como revelação para a nossa vida, para nós compreendermos o que é certo e o que é errado. Então, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza, como do seu fruto. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, com as nossas decisões, com as nossas precipitações, com aquilo que, na verdade, nos induz ao erro. Por quê? Porque existe uma coisa, então, a espada da justiça é estabelecida entre o conceito direito e dever. Isso que é a espada de 2 gumes. A espada que dá direito e a espada que tem o outro lado do dever. Ah, mas eu quero os meus direitos. A Bíblia me dá direito. Legal, dá mesmo. Mas e os deveres? Por que você não fala nada? E os deveres? Por que a gente não lembra disso? E os princípios? Por que a gente não trabalha e não estuda e não aplica ele? Só quero os meus direitos. Não, que eu sou mais que vencedor. Não, que eu tudo posso. Não, que... Ah, legal, show. E os deveres? Espada de 2 gumes. Direito você tem, deveres também. A palavra de Deus comparada a uma espada de 2 gumes, também se refere à condição dupla entre direito, que Deus concede aos homens, e deveres e obrigações que são exigidos dos homens que nele crê. Romanos 14:10. Mas tu,
Por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o irmão? Pois todos havemos comparecer ao tribunal de Cristo. Olha, vou passar por um tribunal. O tribunal de Cristo, queridos. Preste atenção nisso e se preocupe com isso. 2 Coríntios 5,10, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Se você estudava muito sobre o tribunal de Cristo. Todo cristão vai passar pelo tribunal de Cristo, e aí vai ter o galardão, ou não te conheço. É sério, queridos. Todo cristão passará pelo tribunal de Cristo, sendo que os aprovados receberão o galardão e reinarão com Cristo. Amém? Então, vocês têm que trabalhar forte para que sejais havidos por digno do reino de Deus. Amém? Muitos, na hora, Deus vai falar, eu não te conheço. Vamos entender o que significa a espada que trata os nossos direitos e deveres. O que é direito? Direito é uma regalia, um privilégio, uma prerrogativa. E lá em Isaías 54, 17 diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Então Deus te dá direito. Quando alguém falar mal de você, quando alguém dirigir uma palavra contra você, você quebra a palavra na hora com a palavra de Deus. Eu anulo essa palavra em nome de Jesus Cristo e você lança a palavra contra. Isso é um direito teu e é quebrada, é anulada imediatamente. Você emudece a pessoa, muda a condição, porque você não aceita, você não vai ficar com cara de, mexerica amassada. Falou mal de mim, não gosta de eu. E a pessoa, ela não chororou, quando a pessoa somatiza a seta inflamada, um abraço. Aí Satanás entrou e vai contaminar. Agora, se a pessoa recebe a palavra, já quebra a palavra, aquilo não tem poder e a sentença é anulada na hora. Direitos espirituais, Isaías 51:4. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. O direito espiritual é o conjunto de concessões espirituais que o nosso Deus dá pela obra de Cristo e do Espírito Santo na vida de uma pessoa ou sobre os seus filhos. Direitos são leis. Os direitos geralmente são escritos em leis. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Com base nisso, as pessoas podem facilmente requerer ou defender seus direitos no tribunal. Então entenda, a lei é necessária para que você possa requerer no tribunal aquilo que lhe é direito. Está claro que isso? Se não houvesse lei, a pessoa seria usurpada e não teria como recorrer. Então, lei é algo colocado, de forma como direito tributário. Mas também os seres espirituais podem requerer seus direitos quanto às leis que estão estabelecidas no seu bojo. A Bíblia é um livro de leis e direitos. Mas para que os direitos sejam realizados, é necessário cumprir os deveres. Não, bispo, deixa estar na primeira página. Para quê? Perder tempo falando de deveres? Coisa mais chata. Lição de casa. Deveres são condições que devem ser completadas ou seguidas por indivíduo para alcançar o seu direito. Amém? Então, Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entre na cidade de portas. Como é que eu vou ter direito à árvore da vida? Quando eu tiver a minha vida santificada. Então, para um direito, tenho dever. Amém? Seu dever, santificação. Seu direito, vida eterna. Está claro, Cris? O termo dever é derivado da palavra dívida. Devida, que significa dever a alguém. É um termo que transmite um compromisso moral a alguém ou a algo. Amém? Então, 1 Samuel, olha a consciência de Samuel. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensino o caminho do bom direito. Então, Samuel tinha consciência que a oração era um dever que ele tinha perante Deus. Ele não podia falhar. Isso era pecado para ele. Amém?
Os direitos de um cidadão são liberdade de expressão, ser respeitado e viver uma vida digna. Isso está lá, o Senhor retrata essa palavra. Se você obedecer a palavra, virão sobre ti as bênçãos e te alcançarão. As pessoas assumem responsabilidades em troca dos direitos que recebem, né? Paulo, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, tanto Samuel como Paulo, eles estabeleceriam aquilo que era algo normal, como obrigação, como direito de poder fazer as coisas corretas, né? Deuteronômio 28, será porém que se não andares direitinho, as maldições virão sobre você. O que é obrigação? Mais atenção, tem um tipo de dever que é tratado de forma diferente dos demais, é um dever jurídico, que é um contrato. Então, a lei, o que acontece? Pessoas, elas vão manipulando a lei, existem diversas leis hoje. Então, a lei de ser homem e ser mulher, é uma lei, concorda ou sem concorda? Mas as pessoas vão manipulando, não, dá um jeitinho, eu ando com esse barbado, né? Mulher com mulher, né? Pessoa com animal, faz as coisas dela, e tudo bem. Uma vai aceitando, a gente coloca na novela, todo mundo aceita, coloca na propaganda, todo mundo compra aquele produto, e vai se acostumando, só que a lei não mudou, a justiça não mudou, o julgamento não mudou, mesmo que as pessoas aceitem, convivam, a regra não mudou, amém, queridos? Então é importante entender isso, que as pessoas vão passar por duras penas. Então 1 Coríntios 4, 9, 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado aos outros, eu venha eu mesmo a não ser desqualificado. Então Paulo era zeloso, porque o perigo, queridos, não é a igreja deveria ir ao mundo para pregar a palavra, o problema é que o mundo está entrando na igreja para acomodar, para acostumar a igreja a fazer coisas erradas. Então, muito cuidado com isso, queridos. Nós temos que ter a palavra de Deus, porque ela vai mostrar o que é erro, ela vai mostrar as coisas erradas, ela vai mostrar aquilo que é a influência, a tendência do mundo, entrando no coração dos cristãos e acostumando eles a fazer coisas erradas. Levante a tua mão e fala, Senhor, dá-me discernimento, entendimento da tua palavra, para que eu não seja enganado e manipulado por Satanás e deixe o mundo entrar no meu coração. Amém, queridos? É muito sério. Leia a palavra, se acostume com a palavra e passe a fazer a palavra uma luz para o teu caminho, né, para você não se desviar. Amém? Quais são os nossos direitos espirituais? O primeiro direito é o direito da graça. Amém? Então, porque todos nós temos recebido a plenitude da graça sobre graça. Então, a palavra traduzida como graça é exatamente o quê? Favor, bênção ou bondade. Graça é Deus escolhendo nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar, como o nosso pecado merece. É uma sua benevolência que nós não merecemos. Direito da misericórdia. Entenda. Misericórdia detém uma punição que merecemos. A graça dá a bênção que nós não merecemos. Está entendendo a diferença? Isso é muito sério. Então, a misericórdia nos priva da condenação. A graça nos abençoa sem nós termos direito. Ok? Então, fora isso, tem muito mais direitos que nós temos, reconciliação, vida abundante, tesouro eterno, reino de Deus, um monte de coisa. Mas, Deus nos dá direito a termos o nosso nome escrito no livro da vida e também deu direito a cuidar da terra. Então Deus concedeu diversos direitos ao ser humano, mas o que aconteceu? Nós somos roubados dos nossos direitos. Entenda isso. Muitos direitos que você tem, eles são roubados de Satanás. E Satanás passa a ter legalidade, te privando de uma vida plena, te privando de direitos que Deus tem para a tua vida. Então, Satanás falando, dá-te-ei toda a autoridade, porque isso me foi dado, e eu dou para quem quiser. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina que Satanás acusa os cristãos e leva eles ao sofrimento. Então, nós vamos entender agora, para terminar,
a verdadeira guerra espiritual. Então, a palavra é uma arma, ok? Então, a palavra é uma arma poderosa, que você se defende, mas também tem como atacar. Portanto, o que aprendemos com esse tema, a armadura de Deus, é que a guerra espiritual é tratada nas regiões celestiais, é uma guerra jurídica. Tudo o que acontece tem um conceito jurídico. E aí entra a palavra para trazer justificação à nossa vida, através de Jesus Cristo. Então, Jesus é a palavra que quebra toda ação e sentença de Satanás. Lá em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os demônios dessa terra. Amém? Portanto, uma armadura. Então, a armadura, Deus... O que é tomar a armadura? É usar a palavra como arma contra aquilo que o inimigo está lançando. Então, Satanás lança sentença, Satanás lança acusação, Satanás lança todo perjúrio. Você, pela palavra, vai anular, quebrar, né, interferir, invocando a Deus, orando ao Senhor, para que aquele mal não permaneça. Então, muitas pessoas não entendem que a armadura de Deus são atos de dever cristão. Então, queridos, não tem neutralidade. Nós estamos na guerra. Ou você se posiciona, luta e triunfa por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, ou você será escravizado por Satanás. Vamos comigo em Apocalipse, acabei não colocando aí, mas Apocalipse, capítulo 10, versículo 12. Acharam? Já estamos terminando, queridos. Apocalipse 10. E hoje vocês vão ganhar um direito que não tinham. Acharam Apocalipse 10? Agora vamos para, já que vocês acharam, vamos para Apocalipse 12. Era só um teste. Em vez de 10, 12, é 12, 10. É a mesma coisa. 12, 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora vem a salvação, o poder do reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, quem? O acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Pai. Leia versículo 11. Eles o venceram, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então a vitória contra o acusador é a palavra de testemunho, a palavra de Deus na nossa boca. Onde eu quebro, anulo, né? Sentenço, lanço a palavra contrária, e isso anula a sentença do diabo. Então a acusação é guerra. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, portanto, seu dever como intercessor apostólico é participar dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo e combater o bom combate e orar sem cessar. A questão não é se você quer participar ou não dessa guerra. Todo mundo já faz parte dela. Ou somos derrotados pelo diabo e seguimos o príncipe da potestade do ar, como gado para o matadouro, ou nós resistir firme na fé. E fé é ousadia na palavra. Amém, queridos? Então, vamos fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é um direito que do Senhor recebemos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Então, Deus te chamou, não porque você é rico, não porque você é forte, não porque você é belo, não porque você, né, é o conhecedor da palavra. Deus te escolheu para colocar a palavra na tua boca, para que através da palavra da tua boca, a obra... Está claro isso, queridos? Então não é por força nem por violência, mas pela obra do Espírito na tua vida. Deixa o Espírito operar, deixa o Espírito te usar, deixa os dois gumes. Identifica-se com a palavra de Deus na verdade. Que na verdade é o próprio Senhor Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E por isso ela tem poder. Amém, queridos? Então, a palavra tem poder de trazer existência. Então, eu quero terminar essa palavra, Cris. Esse é um estudo muito profundo. Mas, o que significa? Eu queria que o pessoal do louvor estivesse aqui, por favor. O que significa isso? Que não é apenas você combater o diabo. Não é apenas você ter uma revelação. A palavra
tem poder. E esse poder é de manifestar o reino de Deus na terra. Então você precisa conhecer o reino de Deus. E eu quero que todos vocês que estão em pé, você que está assistindo, você comece a meditar isso. Você tem direitos no reino de Deus, a coisas sobrenaturais, que não tem medida, já são teus direitos, porque você é um cidadão dos céus. Só que para invocar os direitos, você tem que ter a revelação do Espírito, porque Ele vai começar a trazer coisas inauditas à existência nesta terra, curas sobrenaturais, porções sobrenaturais, condições sobrenaturais, que para nós não pode ser surpresa. Só é surpresa, meu, aconteceu um milagre. Qual a novidade? Nós oramos para acontecer milagre. Nós não queremos que aconteça, e fica espantado quando acontece um milagre. Nós temos mais fé, para saber que há poder na minha oração, porque eu vou ligar a palavra que eu recebo, não é ligar a palavra que está na Bíblia. Está claro isso? Vocês aprenderam isso hoje, queridos? Não é ligar a palavra da Bíblia, é aprender a palavra que eu recebo. E a palavra que eu recebo, eu ligo. O que quer ligar? Eu profetizo, eu declaro, decreto. Decretar é abrir a boca e a palavra fluir, aí ela se manifesta. A manifestação está na expressão da minha boca. O inimigo veio, trouxe acusação, trouxe uma sentença. Eu recebo uma palavra no ouvido, no coração, no sentido. Eu abro a boca e declaro. É anulado completamente. Há poder nas suas palavras, quando reveladas pelo Senhor. E é hora de nós começarmos a acreditar mais no nosso chamado, acreditar mais no poder que Deus quer manifestar através de nós e em nós. Porque entenda, queridos, o milagre que você vai viver, os milagres que você já viveu e vai viver, é para testificar a tua fé. Bispo, eu estava na Pindaíba, eu estava duro que nem uma rocha, não tinha nada, bispo, minha conta estava zero, eu estava zero, minha despensa zero, e eu orei, e minha história mudou. Deus é bom. Tá bom, ótimo, legal. E aí? Porque se você não fizer nada com esse milagre, ele vai ser um passado. Você vai começar a contar, olha, vamos pegar um exemplo do Daniel, o testemunho dele. Em 1948, bispo, quando eu tinha 40 anos, Daniel contando o testemunho dele. Né? Então, um testemunho velho, lá do passado, fica repetindo o mesmo testemunho, porque nada mais acontece. Então Deus não quer que você fique falando coisas do passado, que você operacionalize as revelações, para que você tenha testemunho fresquinho, dia após dia. Bispo, eu recebi uma palavra, orei, à noite tive um sonho, bispo. Ontem eu sonhei, queridos, com o apóstolo, estava na reunião, eu, o apóstolo, a bispa Sônia e a bispa Fernanda. Aí eu saí, fui falar com uma pessoa, quando eu voltei, o apóstolo tinha saído, só estava a bispa Fernanda e a bispa Sônia, e as duas loucas para falar comigo, e pegaram na minha mão, começaram a orar, né? Eu acordei, estava tão bom, eu acordei. Eu estou pedindo para Deus, o que é isso? Né? Então, você tem que começar a entender que Deus vai falar em sonhos, vai falar testemunho interior, audível, pelas situações à tua volta, leitura espiritual. Volte a pegar aquela vigília da leitura espiritual. Volte a ver aquela reunião de palavras. Comece a entender como Deus fala. Porque
Se você entender como Deus fala, você vai poder operacionalizar o teu chamado. E aí, é só testemunho. Aí é só testemunho. Porque há poder da palavra de Deus. E aí você vai saber usar a espada que o Espírito está manifestando na tua boca. Uma intercessão verdadeira, genuína, poderosa, porque é feito por aquele que pode. É feito por aquele. Um pouco de água, por favor. É feito por aquele que. Pensei que fosse a mulher elástica aqui. A cena da mulher elástica. O Espírito Santo anseia por duas coisas. Primeiro, pelo teu quebrantamento. Se quebrantar é você ter consciência que a tua estrutura não é autossuficiente, que ela tem que ser quebrada. As tuas ações, tuas manias, tua lógica, tua forma de pensar. Não, bispo, que eu sou sanguíneo. Não, que eu sou corintiano. Que eu sou palmeirense. Que eu sou quer dizer, suas convicções, o seu jeito de ser atrapalha o Espírito Santo. Então você tem que ser quebrantado, sabe? Parar de ter razão. E o segundo, você tem que diminuir, se reduzir a zero, enxergando a glória do Pai, para que Ele reine na tua vida e através da tua vida. É só isso. Só isso. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Usar a espada é dar liberdade para o Espírito Santo. Usar a espada é fazer com que Jesus, que é o intercessor, se manifeste nos casos certos, nas pessoas certas, da forma certa, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então Deus quer usar a tua boca para sair Jesus, Jesus, Jesus. E quando Jesus sai, a palavra rema sai, o Espírito opera Jesus na tua boca. Sinais, milagres e maravilhas vão acontecer à tua volta. Não tem problema, não tem limite. Tem exercício de fé, tem exercício de entendimento, tem exercício de compreensão, tem exercício de relacionamento com Deus. Exercitar para compreender, para se dobrar, para se reduzir, para chegar a plenitude de varão perfeito, que é a expressão total do Espírito Santo. Acorda, povo meu. Vamos viver a verdadeira intercessão, que é a expressão do Espírito Santo. É a expressão do Espírito Santo. Vamos levantar essa bandeira e deixar o Espírito se expressar, deixar o Espírito se manifestar, deixar o Espírito operar. E você é o canal. Você é aquele que Deus escolheu para essa grande obra. Aleluia. Por isso, você que hoje quer realmente se quebrar diante de Deus, se quer a partir de uma experiência poderosa com a palavra,
saber usar essa espada verdadeiramente. Ser Espírito te domina a tua vida. Se deseja, sai do teu lugar. Só quem deseja. Só quem deseja. A partir de hoje, gaste tempo. Invista tempo em buscar entender o Espírito Santo. Mais do que pedir, mais do que desejar, mais deseje entender o Espírito Santo, compreender o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, dar vazão ao Espírito Santo. Por isso, vamos se entregando agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Senhor, somos teus, somente teus, Senhor. Todos, fiquem em pé por um pouco, fiquem todos em pé. Eu quero pedir uma coisa para vocês todos. Você que entendeu essa palavra, ela é uma das palavras mais fortes que nós ministramos na vigília. É a palavra mais simples. Volte a ler essa palavra, assistir essa palavra de novo. Uma ou duas vezes, ou mais até. E medite o que ela, revelada pelo Espírito, está tratando o teu coração. Porque a palavra exorta, cura, ensina, restaura, edifica, constrói, transforma. Você tem que pedir para, antes de ouvir a palavra de novo, você tem que orar. Fala: Senhor, fala comigo no meu particular. Porque nós somos muito refratários. Nós somos muito resistentes, queridos. Tradução minha para comigo mesmo: eu sou muito cabeçudo. Isso é minha tradução para mim, né? Então nós brigamos com o Espírito Santo. Nós resistimos. Não, porque eu sei. Não. Quer dizer, e quando a gente sabe, a gente esquece. Deixa. Ah, já ouvi. Não, eu já ouvi. Legal a palavra. Porque o pior é quando a palavra é legal. Acho que é uma decepção para o Espírito Santo. A palavra não pode ser legal. Para você que se rema, produzir efeito, produzir um incômodo. Se você não sai incomodado de uma palavra, queridos, não aconteceu nada. O Espírito não teve efeito. Agora, se sai revoltado com você mesmo, sabe, aquela palavra tocou, ótimo, já está começando uma transformação. O Espírito, ele quer transformar, quer te aperfeiçoar, quer te levar à condição de varão perfeito. Você está entendendo isso? Você está entendendo onde o Senhor quer te levar? Porque Ele te ama muito, por isso você está aqui. Te ama demais. Muitos viram estar ouvindo essa palavra, mas estão dormindo, estão curtindo, estão descansando. Eles não entendem, mas você entende. Você dá valor, e por isso se prepare. Você não sabe o que vai acontecer com você. Quando você der espaço, mais espaço que você já dá, quando você, sabe, entrar nessa relação íntima, profunda, falar: Espírito reina, Espírito reina aqui, agora é o Senhor que reina, agora é o Senhor que comanda, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Senhor, agora você está no comando. A partir desse momento, queridos, você vai abrir a Bíblia, as palavras vão pular. Você vai ver coisas que você não enxergava. Meu Deus, como é que pode? Você precisa ver eu lendo a Bíblia, queridos. Eu dou cada berro, cada grito. Ah, que loucura, como eu não vi isso? Entenda, o Espírito fala muito. Ele tem muito para falar com você e através de você. Então, volte a ler, ouvir, assistir a palavra
Eu quero que você faça um segundo compromisso, porque hoje você tem um bônus. Todos aqui vão ganhar um bônus hoje. E o segundo compromisso: divulgue essa palavra. Sabe, enfigo ela dentro das pessoas que estão ao teu lado. Passe por umas 10 pessoas. Se ela for importante para você, passe por umas 10 pessoas. Faça propaganda dela, porque a igreja precisa saber disso. Os outros intercessores que não estão aqui precisam saber disso e viver isso. A igreja verdadeiramente vai ser uma terra fértil, e tudo aquilo que o apóstolo tem sonhado, vivido, declarado sobre avivamento, a palavra do profeta vai acontecer, porque nós estamos entrando na mesma vibe, estamos entrando debaixo da mesma conexão. Então nós só ouvir o profeta é viver o profeta, viver a palavra profética. Por isso faça um voto agora com você mesmo, de não aceitar depois de uma palavra dessa ser a mesma pessoa, de não aceitar ter as mesmas atitudes, não aceitar ficar orando pelas pessoas, não aceitar as melequinhas que você fazia até hoje. Seja mais sério, mais crítico, mais radical, mais perfeito, mais puro, mais santo. Se santifique, para que Deus te use mais, para que Deus te manifeste mais através de você. E aí, vai ser testemunho fresquinho a cada dia. O pão nosso de cada dia é milagre. Glória a Deus por isso. Por isso feche teus olhos. Senhor Jesus, cada um que aqui está, Pai, tem um coração santo, tem um coração temente, tem um coração desejoso, Pai, de buscar ao Senhor em primeiro lugar, de ir nas profundezas da Tua palavra, Pai, de ir na largueza, no comprimento da Tua palavra, de ir cada dia ser mais profundo na revelação que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, conforme o seu desejo, meu Deus, dá sinais, testifica essa palavra, Senhor, testifica essa palavra com sinais, Senhor Jesus, que eles tenham visões, sonhos, que eles ouçam a Tua voz com mais clareza, Pai, que eles tenham prazer em Ti, e não em si mesmo, que eles busquem os tesouros dos céus, e vivam, Pai, uma realidade, que só o Senhor pode revelar, como sacerdote, como servo, como instrumento do Senhor, usado por Ti, pelo Senhor, Pai. Eu envio sobre cada um a bênção de um novo tempo, a bênção de uma mente esclarecida, a bênção de uma mente dominada pelo Senhor, de um espírito fortalecido pela Tua palavra. Fortalece o espírito dos Teus filhos, meu Deus, fortalece o espírito dos Teus filhos, e que o Senhor tenha plenitude na vida de cada servo e serva Tua que aqui está, Pai. Como Teu sacerdote, me alegro por essa vitória, te agradeço por essa palavra, Senhor, porque ela é rema, é poderosa, porque ela está causando uma transformação no coração dos Teus filhos, e essa é a Tua palavra. Por isso que eles saem daqui transformados, incomodados, que essa palavra produza frutos. Continue, Pai, continue operando, que ela continue viva, porque a Tua palavra é viva, é divisora, é poderosa, que ela continue atuando com poder no coração dos Teus filhos, e marque um divisor de águas, marque um novo tempo, que as coisas velhas já se passaram, e a partir de hoje, tudo é novo na tua vida, e como servo sacerdote, eu te abençoo, que essa palavra seja selada na tua vida, essa espada seja selada na tua vida, e você saiba manusear com autoridade a palavra de Deus na tua vida, a partir de hoje.
e como sacerdote, eu te envio e te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vão com Deus e se preparem. Nós vamos terminar mês que vem. Vou completar ainda que falta a oração, orar sem cessar. Eu quero terminar com essa palavra. Mês que vem a gente completa verdadeiramente a armadura. Deus abençoe, amo vocês e até a próxima vigília em nome de Jesus.